aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos! Hoje a gente vai desvendar um conceito que é basicamente a garantia invisível que impede o nosso mundo digital de desabar, sabe? É uma promessa silenciosa que garante que nossos dados, uma vez que são salvos, ficam lá, seguros, aconteça o que acontecer. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, sério, dá até um arrepio. Imagina a cena. Você está fazendo uma transferência pelo aplicativo do banco. Clica no botão, o dinheiro sai da sua conta, mas e se ele nunca chegasse ao destino? Pior ainda, e se ele também nunca mais voltasse para sua conta? Sumiu. Pois é, esse é o cenário de pesadelo. Uma queda de energia, um servidor que reinicia bem na hora errada e pronto. O registro daquela transação fica perdido num limbo digital. Seria um caos absoluto, né? A confiança em qualquer sistema iria por água abaixo. E é exatamente aqui que entra a estrela do nosso papo de hoje. E esse herói que nos salva desse desastre todo tem nome: durabilidade. E olha, não é só um termo técnico, não. Pensa nele como o princípio que funciona como um verdadeiro cofre de segurança para tudo que a gente faz de importante no mundo digital. Ok, vamos mergulhar um pouco mais nisso. A definição é bem clara. Depois que o sistema confirma a operação, ou seja, dá o commit, essa confirmação é para sempre. Pode acabar a luz, o servidor pode travar o que for. A operação que foi confirmada está literalmente gravada em pedra. Essa analogia aqui é poderosa demais. Pensa nisso. O banco de dados te faz uma promessa. Uma vez que ele aceita e confirma uma mudança, ele está prometendo que não vai ter amnésia. É um contrato de confiança fundamental que a gente tem com o sistema. Certo, mas essa promessa não é mágica, né? É pura engenharia e muito, muito inteligente. Vamos dar uma espiada nos bastidores para a gente entender como os bancos de dados conseguem garantir que essa promessa seja sempre, sempre cumprida. O processo todo é super robusto e segue uma sequência bem lógica. Primeiro, antes de mais nada, qualquer alteração é anotada num tipo de diário, um log de transações. Pensa nisso como um rascunho de segurança. Segundo, esses dados são gravados de fato no armazenamento permanente, tipo HD ou SSD. E só então, no terceiro e último passo, a transação recebe aquele carimbo oficial de confirmada, ou seja, comitada. E para quem gosta de ver o código na prática, olha só que legal. Esse bloquinho de código ilustra o processo perfeitamente. A transação começa ali com o Begin Transaction. Logo depois, vem as duas operações. A primeira linha, o update, tira 200 da conta de origem. A segunda, adiciona esses 200 na conta de destino. Mas atenção, nesse ponto as mudanças ainda não são permanentes. Elas só se tornam irreversíveis com a palavra final, commit. É o commit que bate o martelo, que tranca a promessa e grava a operação em definitivo. É isso que garante que a transferência jamais seja esquecida, mesmo que o sistema falhe um milissegundo depois. Então, o ponto-chave é que existem várias camadas de proteção. Os logs de transações funcionam como uma caixa preta, sabe? Permitem reconstruir tudo o que aconteceu. O armazenamento em disco tira os dados da memória volátil, que é rápida, mas não é segura, e torna eles permanentes. E, por fim, os mecanismos de recuperação entram em cena depois de qualquer falha, checando os logs e garantindo que tudo aquilo que foi prometido seja de fato cumprido. Beleza, agora que a gente já entendeu o como, vamos ampliar um pouco a visão para o porquê. Porque essa garantia é a base de quase tudo que a gente faz online. Vamos entender como essa confiança é construída. A verdade é essa, nua e crua, sem durabilidade. Cada transação, cada vez que a gente salva um arquivo, cada clique, seria uma aposta. A gente simplesmente não poderia confiar em bancos, em lojas online, em sistemas de gestão, em basicamente nada que depende de dados. Pensa no absurdo que seria. Você faz uma compra online e no dia seguinte, o histórico de pedidos está vazio. Um professor lança as notas da turma e depois de uma queda de energia, todo o trabalho simplesmente se perdeu. Um contrato digital importantíssimo, assinado e salvo, some. Esse seria um mundo sem a promessa da durabilidade. E é por isso que eu acho tão interessante pensar na durabilidade como um herói invisível que trabalha ali, em silêncio, nos bastidores, garantindo que o nosso mundo digital continue coeso, estável e, o mais importante de tudo, confiável. Tenta visualizar a cena. Quando alguém clica em comprar agora ou salva um documento importante, vale a pena lembrar, por trás daquele clique existe toda uma arquitetura de garantias, com a durabilidade como um pilar,
trabalhando para proteger aquela ação. É a beleza de um sistema bem construído. E no fim das contas, a promessa se resume a isso. É uma frase simples, mas poderosa e absolutamente essencial. O que foi registrado vai permanecer lá. Essa é a garantia final que nos permite confiar no mundo digital. E aí, essa análise ajudou a clarear as coisas? Se sim, não esquece de deixar aquele like e compartilhar com quem possa se interessar. E o mais importante, qual outro conceito de tecnologia, banco de dados ou engenharia de software vocês acham que a gente deveria analisar aqui? Deixem as sugestões nos comentários. Seguir o canal é o que mais me motiva a continuar criando esse tipo de conteúdo. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!